Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 7 de Adar do ano 5781. E estamos aí pela graça bendita de Hashem, iniciando a tarde com a Torá, o nosso encontro diário, o nosso encontro junto ao estudo de Torá, onde com os comentários de Rashi nós fazemos a Aliyá, a leitura diária, e no sétimo dia do Shabat, o sétimo dia da semana, nós então concluímos a Parashá semanal. Esta semana nós estamos com a 19ª Parashá, de nome Terumá, que significa oferenda, contribuição, né? Doação, né? Sedaká voluntária, com um coração voluntarioso, cheio de amor e transbordante por Hashem e a sua manifestação, a sua missão que tem nos dado para levarmos o bom perfume, o bom cheiro da unidade, da unicidade de Hashem. Então nós temos aí esse compromisso, obedecendo a mitzvah, tanto do Monte Sinai como do nosso Rebbe Menachem Mendel, de fazermos a leitura diária com os comentários de Rashi, né? Louvamos a Hashem por isso. A Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, já está conectado conosco nessa tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso, que nós estamos aí, hoje, sexto dia do Shabat, sexto dia da semana, e nós temos aí a nossa sexta Aliyá, que faremos daqui a pouco com os comentários de Rashi. E falando no calendário judaico, nós estamos aí hoje, né, no dia 7 de Adar, e na semana que vem, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, nós temos aí no pôr do sol da quinta-feira, dia 25, nós temos aí o início, né, da nossa festividade de Purim. Então temos aí Hag Purim, a festa de Purim, e bendito seja o Hashem por isso, né? Iranilde Pereira, Shalom, Shalom, o Luiz Ribeiro, a Donária Carmo, Shalom, Shalom, são os nomes que estão aparecendo aqui para mim, ok? Então, à medida aí que vocês comentarem alguma coisa, aí o nome aparece para mim. Aí nós vamos citando aí aqueles que estão conosco em A Tarde com a Torá, ok? Então, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, ao pôr do sol, nós temos aí a nossa festividade de Purim, que vai até o pôr do sol da sexta-feira, dia 26, né? E a nossa festividade de Purim. Dentro disso daí, nós temos aí então para a semana que vem a nossa 20ª Parashá, Tetzaveh, que no Shabat também tem os comentários sobre Purim. E obviamente, né, durante no transcorrer da próxima semana, estaremos aí comentando alguma coisa a mais sobre Purim, né? Dando uma introdução à festividade de Purim, então recordando, né, que Purim nós temos aí, uma festividade no dia 14 de Adar, por isso, no dia 25 de fevereiro, ao pôr do sol, nós adentramos no dia 14 de Adar. E até o pôr do sol da sexta-feira é o dia de Adar, é o 14 dia de Adar, ok? Então, a festividade aos 14 dias do mês de Adar. João Batista Farias, Aliança Pernambuco, Luiz Ribeiro, né? Baruch Hashem, Itaquera, Grande São Paulo. E dentro disso daí nós comemoramos se alguém enfatizar a questão da morte de Haamã como algo, né, de prioridade na festividade, na realidade não.
segundo os nossos sábios, a festividade de Purim é a comemoração da vida e não da morte de Haamã. A essência não é esta. A essência de Purim é a comemoração da vida. Por isso, né, a grande salvação que Deus operou no dia de Esther, o nome original é Hadassah, e do seu tio Mordecai, é a comemoração da vida, não da morte de Haamã. Né? A morte de Haamã não se comemora a morte de ninguém, por mais perverso que seja. Essa é uma realidade que os nossos sábios ensinam. Mas comemorar a vida é algo muito importante para cada um de nós, ok? Leocádia Pereira, shalom, lá de Colombo, próximo a Curitiba, shalom. A Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina, shalom, shalom. Também estão aí conosco aí nessa tarde aí. Então, o foco da festividade de Purim é a comemoração da vida, a grande salvação que Deus operou para os judeus, né, nos dias do reino da Pérsia, né, o famoso, na forma popular conhecida como o rei Assuero, né, mas o nome original é Ahasverosh, engasguei aí, Ahasverosh, né, mais conhecido como Assuero, que ele mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, porque ela desobedeceu uma ordem dele publicamente, e então o rei, ele mandou executar, e aí ele fez um desfile de beleza, né? Então o rei Assuero, Ahasverosh, ele mandou idealizar um desfile de beleza para escolher a nova rainha. E foi aí que Esther caiu na graça e foi então escolhida para ser a nova rainha. Mas o rei Assuero, ele acabou nomeando Haamã. Haamã, ele vem da descendência de Acabe, da descendência de Esaú. Então, Esaú, ele nutria um ódio mortal por Iacove, o seu irmão gêmeo, por causa da bênção da primogenitura. E esse ódio gratuito de Esaú, na realidade, é um ódio contra ele mesmo, porque foi ele que abriu a mão do direito de primogenitura, ele abriu a mão de tudo, né? Então, dentro dessa questão aí, inclusive, o próprio Esaú, ele abriu mão do direito de ser sepultado na gruta de Marpelá, e ele vendeu também esse direito para Iacove. Então, quer dizer, Esaú, ele abriu a mão de tudo, por causa do seu bel prazer, né? No seu prazer de satisfazer o seu grande ídolo. Qual era o grande ídolo de Esaú? O seu ego. O grande ídolo de Esaú era o seu ego. Então, tudo aquilo que estava ligado ao seu ego, e por isso a sua alma animal era muito, mas muito forte, porque ele alimentava o seu ego, ele alimentava a sua alma animal. E Esaú, ele era um ladrão, um assassino, um sequestrador, um estuprador, e por aí afora vai. Ele não era digno da posição de primogênito, né? Então, por isso, como ele não dava valor a nada, para ele era o viver aqui, agora, morrer e acabou. Por isso que ele foi vendendo tudo quanto é direito do primogênito para Iacove, certo? Aí depois, na hora que como diz no ditado popular, na hora que o sapatão apertou, ele queria o direito de primogenitura. Já era tarde, abriu mão, né? Então Iacove, que realmente ele queria o direito de primogenitura, e ele viu que o seu irmão não era digno, então ele foi em frente. E Rachem, e o próprio pai dos gêmeos, né? Issahac, ele, quando ouviu da própria boca de Esaú que ele tinha vendido o direito de primogenitura para o seu irmão Iacove, então Issahac, ele teve certeza que a sua bênção foi dada à pessoa certa, né?
Então ele não ficou triste com essa realidade, né? Yitzhak ter dado a bênção para Yaakov, ok? Vinícius Costa, Ribeirão Preto também, shalom, shalom. Aí, Vinícius, aí o pessoal de Ribeirão Preto aí, né? Entra em contato com eles aí, tem a Simone aí, né? Que está aí na live. Entra em contato aí, Vinícius e o pessoal de Ribeirão Preto, para estarem aí juntos, né? Nessa jornada monoteísta, ok? A Nadir Pereira, shalom, shalom, também está aí conectada conosco, né? Então Ramã, ele vem da descendência de Acabe de Esaú. Acabe era neto, né, de Esaú, aliás, Amaleque, melhor dizendo, corrigindo aí, ok? Amaleque, né? Amaleque, ele vem da descendência de Esaú, né? E o nascimento de Amaleque foi algo estúpido, né? Além de aquilo que as novas ideologias dos tempos atuais defendem, né? É a mesma coisa daquilo que está acontecendo hoje em dia nas famosas ideologias que estão aí nos quadrantes da Terra, querendo, né, simplesmente violentar a sabedoria, a inteligência humana, e por aí afora vai, né? Tímina, a própria filha de Elifaz, né? Elifaz era filho de Esaú, e Tímina era a filha bastarda que Elifaz teve num adultério com a mulher ali das cercanias em que eles habitavam, e nasceu Tímina. E Tímina, ao conhecer a história dos patriarcas Avraham e Issaque, até ali, então ela queria de todo jeito fazer parte da descendência da família, melhor dizendo, de Abraão, porque ela teve conhecimento das bênçãos e etc e tal, e ela falou, não, tem que fazer parte dessa família de qualquer jeito, né? E segundo os nossos sábios, ela procurou por Abraão para ser esposa de Abraão. Abraão rejeitou. Depois ela viu que não dava nada ali, foi com Yitzhak também, né? Segundo a Mishnah, também não encontrou amparo. Então o que aconteceu? Ela simplesmente então foi ao seu pai, Elifaz, né? E aí Elifaz falou, não, de jeito nenhum, você não é filha original, você é uma bastarda, como que vou ter você como esposa? Então aí Tímina, então ela devido à sua ambição de forma negativa, ela simplesmente submeteu-se a ser uma concubina do seu próprio pai, né? Então ela se tornou uma serva, uma escrava do seu próprio pai, e nesse relacionamento nasceu aí Amaleque. E aí Amaleque, na sua descendência, vem Esaú, Elifaz, Amaleque, e aí chega até os dias de Ramã. E Ramã, ele, como o próprio Amaleque, nasceu e cresceu dentro de uma atmosfera de muito ódio para com Yaakov e os seus descendentes. Então, Amaleque, ele não nutria nada de bom com referência aos judeus. E Ramã veio na mesma linhagem. E nos dias de Esther e Mordecai, mesmo quando Esther se tornou rainha, ele elaborou um plano para dizimar, eliminar, destruir, exterminar da face da terra os judeus, porque o rei Ahasverosh, Assuero, ele tinha o domínio de 127 países, hoje conhecido como Europa e Leste Europeu, ok? Porque a antiga Pérsia, hoje que nós conhecemos como Irã. Então é aquele miolo ali, ok? Na Europa e Leste Europeu, ele tinha o domínio. Então, Ramã, ele viu a oportunidade em todas as 727 províncias do rei, ele poderia então simplesmente eliminar todos os judeus. Esse era o seu pensamento. Então ele lançou sorte para ver o dia adequado, e o dia adequado que ele viu
Foi o dia 13 de Adar. E Haman, ele lembrou que no mês de Adar, Moshe tinha falecido. Então ele falou, ótimo mês para realmente eliminar os judeus, é o mês da morte de Moisés, né? Então Moisés morreu nesse mês, então seus descendentes, todos os judeus vão morrer também. Esse foi o pensamento de Haman. Mas um grande ensinamento que nós temos aqui na atitude de Haman, nós podemos dizer assim, o grande ensinamento, quando a pessoa é movida pelo ódio, lhe falta inteligência. Quando a pessoa é movida pelo ódio, ela vai pela emoção. E não pela razão, não pela inteligência. E quando a pessoa é movida pelo ódio, então ela perde toda a razão, ela perde a inteligência. O exemplo é claro, Haman, ele pensou apenas que o mês de Adar era o mês da morte de Moshe. Mas ele esqueceu-se, por causa do seu ódio, lhe faltou inteligência, lhe faltou razão. Mas o mês de Adar foi o mês também em que Moshe nasceu. Então simplesmente não era aquela questão, é o mês da morte, então é um ótimo mês para eles morrerem. Mas Moshe nasceu no mês de Adar. E a própria Torá e a sabedoria judaica nos fala de uma forma bem clara que os tzadikim, os justos, eles não morrem. Eles não morrem. E no nível ainda mais profundo da sabedoria da Mishnah, Talmud, da Kabbalah, inclusive ensina que até o corpo dos tzadikim, os justos, nem o seu corpo chega a decompor-se. Então por aí vocês tiram uma base, né, a elevação de Moshe, por exemplo. Então faltou a razão e resumindo, né, senão não sobra nada para a semana que vem. Então resumindo, Haman, ele, pelo seu ódio, ele fez um péssimo plano e ele acabou junto com toda a sua família sendo mortos. E os judeus, não morreu nenhum nos dias de Esther e Mordecai no combate contra os seus inimigos, porque o rei deu um segundo decreto, porque o decreto anterior o rei não poderia anular, então ele deu um novo decreto que os judeus tinham a liberdade para se defender diante de qualquer agressão, e não morreu nenhum judeu, e todos aliados de Haman simplesmente morreram no combate. E o povo judeu prevaleceu, e no dia 14 de Adar houve então uma grande festividade, não pela morte dos inimigos, né, mas pela vida, pela preservação da vida. Como diz o salmista, os que descem à cova não te louvarão, Senhor. Mas quem te louva, quem te adora e quem te serve são aqueles que estão vivos. Então, eles celebraram a vida. E houve uma grande festividade nos dias 14 e 15 de Adar. Ok? E dessa forma, na festividade de Purim, é permitido, né, que realmente se beba vinho um pouco mais do normal, do limite, para que haja uma grande alegria, sem sombra de dúvida. Uma festividade em prol da vida, ok? E um pequeno detalhe para nós finalizarmos nesta introdução de Purim. Infelizmente, muitos que têm aí certos segmentos religiosos, né, eles acabam dizendo que Purim é um carnaval judaico, querendo misturar realmente o carnaval secular com a festividade de Purim. Purim não é carnaval. Primeira coisa, Purim não é carnaval. Purim é uma festividade das sortes. Por isso que a palavra Purim é sortes. Por, sorte, singular por, sorte. Plural, sortes, Purim. Então, a festividade de Purim não é carnaval.
E essa festividade ela vem desde a antiguidade, desde os dias de Esther e Mordecai. E nesta festividade as pessoas usavam máscara ou algum tipo de fantasia, né, que vem através destas centenas de anos, no sentido de que no livro de Esther o nome de Deus ele não é mencionado nenhuma vez. A própria Esther ela não era revelada como uma judia. Ela só se revelou quando estava próximo de Haman executar o seu plano de extermínio dos judeus. Então, nesse sentido, né, segundo os nossos sábios, e por decreto de Mordecai naqueles dias, a festividade de Purim foi um decreto de Mordecai. E isso se tornou uma tradição dentro do próprio judaísmo, certo? Então, nesse período, as pessoas, né, colocam algum tipo de máscara, algum tipo de fantasia. E não é carnaval das nações, é uma festividade judaica. Não é a festa da carne, com as suas orgias, idolatrias e por aí afora vai. Não tem nada a ver. Recordando, infelizmente, as nações, né, através dos seus grandes dirigentes, né, entre eles o grande dirigente religioso, que tem o domínio de todas as religiões por aí afora vai, né, junto com seus concílios, trouxeram muitas festividades, né, uma grande parte das festividades pagãs para o meio religioso deles, e ele começou a colocar, né, através das suas encíclicas, através dos concílios, começou a trazer aí muitas festividades pagãs, que eram dos pagãos idólatras, perversos, e trouxe para o seu mundo religioso, e começaram a colocar as festividades próximas às festividades judaicas, justamente para deturpar a verdadeira mensagem das festividades judaicas, certo? Então, por isso, Purim não é carnaval. Ponto final. Vamos em frente. Hoje nós vamos adentrar, né, através da sabedoria do Rebbe, nós vamos adentrar agora nas próximas mensagens que o Rebbe tem para nós sobre cura. Então, nós finalizamos ontem sobre os ensinamentos voltando para casa, e daqui para frente, nas próximas gotas de sabedoria, as mensagens do Rebbe é exatamente sobre cura. Então ele diz assim, ó: diariamente chegavam centenas de cartas, o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez a compilação dos ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, e trouxe em 2 livros, Trazendo o Céu para a Terra. Esse daqui é o volume 1, o qual nós estamos aí norteando as mensagens diárias. Diariamente chegavam centenas de cartas para o Rebbe pedindo conselhos e bênçãos em assuntos de saúde. Que milagres ocorriam é indiscutível. Reúna 10 judeus em qualquer parte do mundo e um deles terá uma história sobre um amigo, um parente ou talvez sobre ele mesmo, para quem o Rebbe operou um milagre. Mas o Rebbe não queria fazer das curas milagrosas uma religião. Em quase todas as respostas ele dava conselhos práticos, geralmente sugerindo uma linha de conduta espiritual aliada a procedimentos médicos sensatos. Aqui estão algumas das respostas mais típicas que o Rebbe dava, ok? Então vejam bem, né? A ação do nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso tzadik da nossa geração, ele não usou os feitos que ele realizou de milagres como uma religião, querendo ser aí o top, no sentido de acabar sendo até idolatrado. Muitos milagres ocorreram, sem sombra de dúvidas, e isso está registrado nos anais da história Chabad, do Hassidismo, e também na própria história ali em Nova York, né?
no famoso endereço do nosso Rebbe, 770 ali em Nova York. Dessa forma aí, ele não quis transformar esses feitos como algo religioso, no sentido de ele acabar sendo aí até idolatrado pelas pessoas, mas ele alinhou realmente esses milagres a uma linha de conduta espiritual mais procedimentos médicos sensatos, certo? Então aqui vai alguma das respostas mais típicas do nosso Rebbe, certo? Então, hoje nós estamos a 154 dias do ano 5.781 e a gota da sabedoria sobre cura diz assim para nós hoje. As pessoas pensam que se não estão bem, devem sacrificar todo o sentido da vida a fim de cuidar de sua condição física. Na realidade, o oposto é verdadeiro. Você não pode separar a cura do corpo da cura da alma. Enquanto trata o corpo, você também tende a aumentar a nutrição da alma. Os médicos sabem muito bem disso, mas deveriam fazer melhor uso do fato. Aqui nós temos nessa... Aqui nós temos verdades profundas e reais. Reais. Então, primeiramente ele diz, o sentimento, aquilo que está lá em Jó, quando o anjo, adversário do ser humano, Satã, foi diante do Eterno e disse sobre Jó. Então, a realidade é a mesma. Quando a pessoa está acometida de uma enfermidade, à medida que essa enfermidade, seja ela leve, média ou grave, a pessoa ela tem uma tendência a, de uma certa forma assim, irracional, vamos dizer, né, dar tudo para que o seu corpo seja curado, a sua saúde seja restabelecida. Aí o Rebbe diz assim, essa é uma realidade, Jó é o exemplo e a vida do cotidiano mostra essa realidade. Mas o Rebbe chama a atenção que o oposto é verdadeiro. Ou seja, você não pode separar a cura do corpo e a cura da alma. Ou seja, o físico e o espiritual andam juntos. E se o corpo não vai bem é porque a sua alma não está bem. Porque a sua alma não está recebendo o devido tratamento nutritivo que deveria receber. Aqui nós não estamos falando, não no sentido quando Deus permite que passamos por algumas enfermidades, como um teste, uma prova, para que você venha solidificar cada vez mais a sua confiança em Hashem, a sua emuná. Estamos falando, segundo o próprio Rebbe, de uma ordem lógica da nossa vida. Então, se hoje nós temos algum infortúnio no nosso físico, é porque nós não nutrimos devidamente a nossa alma e automaticamente não nutrimos o nosso corpo físico como deveríamos. Se hoje eu estou com algum problema estomacal, é porque eu tive algum problema de ordem espiritual. Qual foi? Uma depressão, uma ansiedade, nervosismo. A nossa alma não estava devidamente nutrida das questões espirituais. E a nossa alma divina não estava devidamente fortalecida para prevalecer sobre a alma animal. E a alma animal trouxe para nós o quê? A ansiedade, a angústia, a aflição, o nervosismo. E isso fez com que realmente a nossa alma divina ficasse quietinha, porque a alma animal estava forte. E o nosso organismo sofreu as consequências da ação, da falta dos nutrientes da nossa alma divina. E é provado cientificamente que o nervosismo, a aflição, a angústia, ela provoca na nossa corrente sanguínea um envenenamento. Esse envenenamento provocado por essas questões
ela traz automaticamente efeitos colaterais no nosso organismo. Uma gastrite, uma úlcera, por exemplo. Né? Um exemplo que nós estamos dando, ok? Mas existem outras coisas por aí afora, vai. Então o Rebbe, ele vem trazer para nós que nós não podemos separar a cura do corpo da cura da alma. Nós temos que fazer isto juntos. A cura da alma e a cura do corpo. Por isso que fala no sentido de que realmente uma das instruções dos nossos sábios, no Pirkei Avot, fala assim, você quer ver um milagre? Procure um médico bom e atencioso e siga suas recomendações. Você está cuidando do seu corpo físico. Ao mesmo tempo, você procura o estudo de Torá. Você procura os 5 primeiros livros, estudar a Torá, aproximar-se de Deus para fortalecer a sua alma divina. E aí você tem a Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus. Aí você tem Tefilá, que é prece e conexão com Deus. Aí você tem Tzedaká, que são atos de caridade, atos de bondade, para as coisas nobres, para os necessitados e para as coisas nobres. E temos a 4ª que fala sobre estudo de Torá, envolver-se com o estudo de Torá. Para os judeus, 613 mitzvot, que os 5 primeiros livros da Bíblia traz para os judeus especificamente. Mas com a diáspora, né? A partir do ano 69, quando os judeus foram espalhados pelos quadrantes da terra de norte, sul, leste a oeste, mais ainda a destruição do Beit HaMikdash, o templo lá em Jerusalém, certo? Dos 613 mitzvot, dos 613 mandamentos, na realidade, nos dias atuais, depois da diáspora e da destruição do Beit HaMikdash, é em torno de 150 mandamentos, segundo os rabinos falam, em torno de 150 mandamentos que eles precisam estar vivenciando no seu dia a dia, certo? E para os não-judeus, nós temos para completar a mão aberta as 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noah, que foi dada a Moshe no Monte Sinai, para as nações. E através da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? A partir de 1950, mais precisamente a partir de 1951, quando ele assumiu literalmente a liderança do Hassidismo, até o ano de 1994. Então, a partir daí, principalmente, os rabinos do Rabad se envolveram entre as nações para levar o monoteísmo e as 7 leis de Noah. E hoje nós estamos aí com o movimento Benei Noah Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Geranstad. E então, dessa forma aí, o nosso Rebbe está dizendo, voltando aqui para a questão da cura, nesse envolvimento do corpo e da alma, então, como que nós vamos ver milagres? Segundo a sabedoria dos nossos sábios, diz que procure um médico bom, atencioso, siga suas recomendações e ao mesmo tempo envolva a sua alma para a cura divina. Aí acontecerá grandes milagres. Na sequência ele diz, enquanto trata o corpo, você também tem de aumentar a nutrição da alma. É isso tudo que acabamos de falar. Os médicos sabem muito bem disso, mas deveriam fazer melhor uso do fato. Aqui é que está realmente uma questão que nós estamos enfrentando nesses últimos 14 meses principalmente. Onde nós temos aí uma batalha entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre uma classe médica perversa e uma classe médica que quer trazer a verdade cada vez mais à tona, mas pelo sistema, pelo globalismo, pelo establishment, eles procuram abafar as vozes deles,
mas cada vez mais pelas mídias sociais, essas verdades estão aparecendo. Aqui o Rebbe já diz, nessa década de 50 a 90, nos seus ensinamentos, os médicos sabem muito bem disso, que a cura do corpo físico está ligado diretamente à cura da alma. Eles sabem disto. Mas eles não fazem uso melhor desta questão. Tem um conto a respeito de um médico, né? De onde nós ouvimos, diz que é real, é verdadeiro isso, e é verdade mesmo, da nossa região aqui. Um médico, ele teve um filho, cresceu, colocou na escola, jogou ele no... Jogou não, pode dizer... fez com que ele entrasse numa faculdade de medicina, né? E depois se formou médico, fez o seu estágio, etc. e tal. Depois ele começou a clinicar junto com seu pai. Num belo dia o pai dele diz: ó filho, vou sair de férias, trabalhei direto, agora você está formado, agora você é médico, já vi que você tem competência, então os meus pacientes vou passar para você, eu, mamãe, vamos passear um pouco, vou tirar umas férias aí, ok? E dentro de uma das recomendações ele disse assim, ó, aqui tem essa paciente, cuida bem dela, né? Aí o filho disse, ok pai, tranquilo. E aí passaram-se os 30 dias, depois o pai retornou às suas atividades junto com o seu filho, passou 1 mês, 2 meses, aí ele disse para o seu filho, filho, a respeito daquela paciente que eu disse para ti, cuidar bem dela, já são 2 meses, eu não a vejo aqui no consultório, o que aconteceu? Aí o filho respondeu para o pai, falou, pai, o senhor disse para cuidar bem dela. Aquela ferida que ela tinha na perna dela, curei. Fiz o tratamento adequado e o tratamento que eu fiz para ela curou a perna dela. Ela tá curada da ferida. Então ela não precisa mais vir aqui. Aí o pai disse para ele, falou, não, meu filho, não é assim. Aquela perna lá, ela ajudou, ajudou a te manter na faculdade de medicina. Entendeu? O que esses médicos de hoje, muitos estão fazendo com a perversidade dessa pandemia? Nós tivemos aí no nosso estado um médico que foi acometido pelo bichinho lá, e ele às escondidas, às escuras, ele teve o tratamento que uma liderança política aí sempre defendeu. Ele fez o tratamento com aquela medicação e ele escondeu a verdade. Ele não disse a verdade. Qual foi o seu tratamento que o curou? Que não foi levado à UTI, não foi levado a respirador e não foi levado à morte. Mas alguém, como diz de forma bem clara o ditado, né? Mentira tem perna curta. Alguém fez cair nas redes sociais, né? O famoso protocolo que ele tomou para curar do famoso bichinho aí da pandemia. Aí quando as coisas vieram a claro, ele e o seu líder político acabaram aumentando. Uma mentira chamou outra mentira. Aí acabaram falando um monte de mentira. Mas a verdade é que aquele tratamento o curou. E todos sabem que esta é a verdade. Esse é um dos protocolos baratos que cura as pessoas. Mas a indústria farmacêutica, laboratórios e uma grande parcela, infelizmente, de médicos, né, acabam escondendo a verdade. Pois, afinal de contas, o medo é um bom negócio. Entendeu? Quando o Rebbe diz que os médicos sabem muito bem disso, mas deveriam fazer melhor o uso do fato. Há várias
né, nas redes sociais aí, porque as grandes mídias e os grandes jornais não trazem verdades e fatos reais, mas as grandes mídias estão aí, por enquanto, né, as mídias livres, né, ainda podem falar alguma coisa, e aí alguns relatos de pessoas que, através de uma questão espiritual, fez com que se tornassem mais fortes para poderem sair saudáveis dessa dita cuja de doença, ok? Então, os médicos sabem muito bem disso, mas deveriam fazer melhor uso do fato. Graças a Deus que tem uma boa quantidade de médicos, excelentes infectologistas, uma grande quantidade de cientistas que estão trazendo as verdades. E, por outro lado, as suas reputações estão cada vez sendo, tentam, né, cada vez mais jogar no lixo, mas não tem como jogar no lixo a verdade. As mentiras vão sendo desvendadas, as mentiras vão sendo mostradas e as verdades vêm se revelando e vão se estabelecendo. Por isso nós estamos num momento difícil, no momento em que a escuridão, as trevas dos últimos dias, porque sabem que os seus dias estão contados, e aqueles que estão a serviço deles, grandes magnatas, multibilionários, eles acham que vão viver eternamente, usufruindo de um dinheiro que veio através de muitas, milhares e milhões de mortes. Acham que vão usufruir disso por toda a eternidade. Um dos grandes ensinamentos que o rei Alexandre, o Grande, deixou quando ele morreu, depois de morto. Ele deixou, entre outras grandes mensagens, quando ele foi levado para o seu sepultamento. As suas mãos estavam para o lado de fora do seu esquife. Mãos vazias do lado de fora. À frente, pessoas, né, os seus súditos, foram à frente, jogando ouro, pedras preciosas ao léu. E a sua grande mensagem foi: viemos nus, não trouxemos nada para este mundo. E também não vamos levar nada deste mundo. No âmbito específico, material e principalmente financeiro. Então não adianta nada você ficar aí juntando tesouros, você não vai levar nada. Mas quando você usa o seu tesouro, o seu poder, que é o que diz a palavra, para as causas nobres de fazer propagar o monoteísmo, fazer com que a unidade e unicidade de Hashem, o conhecimento do único verdadeiro Deus se propague, você está adquirindo verdadeiros tesouros eternos. Estes são eternos. Atos de bondade, atos de caridade, estes são eternos. Então tudo aquilo, e nós estamos vendo nessa nossa Parashá Terumá, tudo aquilo que nós nos envolvemos pessoalmente ou com as nossas posses e os nossos materiais na causa nobre, do serviço ao tabernáculo, do serviço ao eterno, isso são coisas que permanecem por toda a eternidade. Por isso que nos falam os sábios nessa Parashá Terumá, o bater das asas da borboleta. Ela pode causar um tsunami em outro lugar, muito distante onde ela está. E aí você decide, você escolhe se esse tsunami vem para o bem ou se ele vem para o mal. É você que escolhe. Por isso, cura, saiba tratar devidamente da alma e do corpo. Baruch Hashem. Vamos então para a nossa sexta aliá, capítulo 27 do livro de Êxodo, e vamos até o verso 8, onde está nos falando hoje, com os comentários de Irache, sobre o altar
o altar externo. Capítulo 27. Deus então deu instruções a Moshe para a produção das peças que seriam colocadas no pátio fora do tabernáculo. Tu vais mandar os artesãos fazer o altar externo de tábuas de madeira de acácia unidas, formando uma caixa oca de 5 cúbitos de comprimento e 5 cúbitos de largura. O altar será quadrado e 10 cúbitos de altura. Ele terá 3 cúbitos de altura acima de sua orla, como está descrito, como será descrito. Tu vais mandá-los fazer para ele saliências sobre seu topo, em seus 4 cantos, sendo as saliências e ele uma peça só. Cada saliência terá 1 cúbito de altura, 1 cúbito de comprimento e 1 cúbito de largura. O espaço entre essas saliências, mais 1 cúbito para dentro, será o lugar onde os sacerdotes caminharão sobre o topo do altar, ao queimarem as oferendas. Isso deixa 1 cúbito quadrado no centro de todo o topo do altar, para a pilha de lenha. Embora a maioria dos demais utensílios do tabernáculo deva ser revestida de ouro, revestirás este altar de cobre, porque a palavra cobre no hebraico é neroshet. Neroshet. É semelhante à palavra nahush, que significa obstinação. E os sacrifícios oferecidos nesse altar expiam pecados não intencionais, que a pessoa geralmente comete por causa de sua obstinada condescendência para com o lado animal de sua personalidade. Então aquela questão, né? Coitadinha da minha alma animal, né? Ela gosta tanto de tal coisa, né? Então deixa eu dar uma alimentada nela, vamos fazer um pouquinho, né? Aliás, é tão gostoso falar mal dos outros, né? Como é gostoso, né, de ouvir uma fofoquinha. Ah, coitadinha da minha alma animal, ela precisa de um pouquinho de nutrientes também, né? Então, muitas vezes, isso se chama nahush, obstinação, que é um pecado que nós temos que vencer, ok? Então, muitas vezes, né, você fala o mal de alguma coisa ou de alguém, né, naquele ímpeto. E muitas vezes você está escutando uma fofoquinha aqui e daquela coceirinha, né, no ouvido, né? Ah, de quem você está falando mesmo? Né? Então, no altar de cobre vem o sacrifício aí para que isso seja queimado, né? E possamos mudar de direção. Vamos tapar o ouvido para estas coisas. Vamos fechar a boca para tais coisas, ok? Então esse é o nosso sacrifício. Esse sacrifício que fala do altar aqui é o tipo de sacrifício que você faz hoje, que você pode fazer hoje, né? As preces diárias, você fala. E quando você fala, você está fazendo as preces diárias. E ao fazer as preces diárias, você está alimentando a alma divina e ao mesmo tempo você está sarando o seu corpo. Por quê? Porque você vai dizendo à alma animal, quietinha aí, quietinha, fica quietinha no seu canto, e a alma divina ela se fortalece. Então ela vai fazer com que a própria força da alma animal se transforme em um bem, e faz com que você tenha sempre aquela determinação, aquela coragem, aquela ousadia. Não vou falar mal, não vou ouvir o que não é bom. Ponto final. Continuando o verso 3. Visto que esse altar será empregado para a queima dos sacrifícios de animais, tu vais mandar os artesãos fazer seus recipientes, com que se removerão dele as cinzas. Suas pás, com que as cinzas serão empurradas para dentro dos recipientes. Suas bacias, para o interior das quais escorrerá o sangue dos animais abatidos, e das quais esse sangue será aplicado sobre o altar. Seus ganchos de carne, que serão
usados para virar a carne dos sacrifícios enquanto ela estiver sendo queimada. O gancho que fala aqui, o gancho de carne, é aquele gancho, né? Com animal, com material metal, é o famoso gancho que nós hoje usamos no churrasquinho, o famoso garfo para você virar o bife lá na grelha ou na churrasqueira, né? Então é o garfo, você vai virar a carne. Então é esse gancho, né? É aquele gancho no sentido de pegar a carne e virar ali no altar do sacrifício para que seja completamente queimada, ok? E seus braseiros, que serão utilizados para transportar brasas deste altar até o santuário e colocá-las sobre o altar interno para a queima do incenso. Tu vais mandá-los fazer todos os seus utensílios de cobre. Então as brasas desse altar dos sacrifícios, né, por causa dos pecados, eles são levados lá para o incenso, ok? Verso 4, tu vais mandá-los fazer uma grade de rede de cobre para cercar o altar, de 1 cúbito de largura, ocupando o 6º cúbito da altura do altar. Tu vais mandá-los fazer sobre a rede 4 argolas de cobre, uma sobre cada um dos 4 cantos da grade. Manda-os fazer uma orla decorativa em volta do altar, de 1 cúbito de espessura, ocupando o 7º cúbito da altura do altar, a partir do chão. Tu vais mandá-los colocar a grade embaixo da orla decorativa do altar, estendendo-se para baixo até a metade da altura do altar, isto é, até o ponto a 5 cúbitos do chão. É necessário marcar o ponto médio da altura do altar, porque há oferendas cujo sangue deve ser aplicado sobre a metade superior do altar, e outras cujo sangue deve ser aplicado sobre a segunda metade inferior. Tu vais mandá-los fazer varas para o altar, varas de madeira de acácia, e vais mandá-los revesti-las de cobre. Suas varas serão introduzidas nas argolas, de modo que as varas estarão em ambos os lados do altar, quando ele for transportado. Tu vais mandá-los fazer o altar como uma estrutura oca de tábuas e enchê-lo de terra toda vez que for montado. Ele não será maciço, nem terá telhado embutido, conforme ele te mostrou no monte, assim o farão. Para a subida do altar, manda os artesãos construir uma rampa, pois é proibido subir ao altar por degraus. Essa rampa será posicionada ao sul do altar. Há mais um objeto que será colocado sobre o tabernáculo, que é o lavatório, e as instruções para a sua fabricação serão dadas mais tarde, ok? Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, né? E amanhã, com a graça bendita de Hashem, nós estaremos aí encerrando com a 7ª aliá, mais Mafitir, a nossa Parashá Terumá, ok? Ontem nós deixamos uma pergunta no ar para dar a resposta no dia de hoje. Alguém lembra da pergunta? Alguém lembra qual é a pergunta? Alguém lembra? Quem será que lembra? Qual é a pergunta que deixamos no ar para ser respondida hoje? A pergunta foi... onde mora Deus atualmente? Onde mora Deus atualmente? Qual será a resposta? Onde Deus está morando? Nós vimos aí na aliá de ontem, né, a questão da presença divina através da Shekhinah, que é uma forma diminuta através das 10 sefirot, destes 10 filtros, que a presença divina ela se faz real
no nosso universo, que é uma presença em que o universo e nós podemos suportar, né? A sua grande presença, ela acontecerá no fim da era messiânica, quando tudo sofrerá, no bom sentido, a redenção através do justo e verdadeiro Mashiach no seu reinado messiânico, né? E no final do reinado messiânico de Mashiach, então a presença divina, ela será muito mais real do que agora, né? E vimos aí também através do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Bet Hamikdash, o grande templo lá em Jerusalém, onde a Shekhinah era uma presença mais marcante, mas isso não significava que ele não estava presente em todo o universo, nas vidas das pessoas, etc. e tal, né? Já vimos isso daí ontem. E depois da destruição do Beit Hamikdash, lá em Jerusalém, no ano 69, através do Império Romano, melhor dizendo, general Tito, foi quem comandou as legiões de forma tirânica, cruel, perversa, sem nenhum escrúpulo, né? Matou milhões de judeus em Jerusalém e destruiu o templo, roubou tudo que ele podia levar, o que não podia levar, queimou, né? Mas, quando se pensa de forma tola, né? Quando alguém ou quando alguma nação pensa que o povo judeu não tem inteligência, né? Acaba se surpreendendo. Uma das coisas aí, né, simples que nós podemos dar de exemplo sobre essa questão. Lá em Roma tem o famoso Arco do Triunfo do famoso general Tito, onde ali, nesse famoso Arco do Triunfo, é exposto ali uma figura da batalha do general Tito em Jerusalém, o seu grande triunfo de, entre aspas, né, conquistar Jerusalém, que na realidade não conquistou nada, né? Ele só destruiu e matou. Foi um carniceiro, simplesmente isso. E ali está então, né, exposta no grande Império Romano, em Roma, né, que Roma de hoje representa exatamente o Império Romano de antes, certo? E ali tem o Arco do Triunfo, um ponto turístico, onde as pessoas vão, tiram foto lá na frente. E ali espelhando, né, a vitória do general Tito sobre Jerusalém e sobre os judeus, tem a famosa imagem da menorá, né, o grande candelabro lá do templo. Nós acabamos de ver nessa semana como foi construído a menorá, o candelabro. O candelabro não é aquele que está lá no Arco do Triunfo. Eles têm uma forma arredondada. E nós vimos aqui pela Torá que a menorá, ela não é arredondada, ela é reta, e onde vão as chamas, né, onde vão as velas, ou onde vão o acender dos seus braços, das suas luzes, eles são voltados para o braço principal ou o braço central da menorá, do candelabro. 3 de um lado, 3 do outro lado, e no centro o braço central do candelabro. Então, ele é posicionado de forma reta e não arredondada, né? Uma figura que nós temos aqui, não sei se vai dar para vocês verem de forma correta. Deixa eu achar aqui a figura que nós vimos essa semana sobre a construção do candelabro, né? Uma forma tão difícil de se fazer. Então essa figura aqui que você vai ver é uma figura do verdadeiro candelabro, da verdadeira menorá. Ela é, deixa eu ver, opa,
Aí, oi, vamos lá tirar a mãozinha. Então esse é o candelabro que a Torá fala que Moisés deveria construir. E o que foi de fato construído. Aquela menorá que o famoso general Tito roubou de Jerusalém, totalmente de ouro. Aliás, tudo que era de ouro ele não deixou nada para trás, né? Safadinho, né? Espertinho ele, né? Tudo que era de ouro, de prata, tudo que era precioso, ele levou embora. Então aquela menorá que ele levou embora era uma menorá falsa. Que ela foi feita justamente porque quando Salomão, isso nós veremos mais lá na frente, quando Salomão ele edificou o templo e também a questão da menorá, o que ele fez? Ele preservou a menorá real, original, e ele fez 10 candelabros arredondados. Porque ele sabia que a situação volúvel, né, inconstante do próprio povo judeu, e ele sabia que Deus disse, quando vocês pecarem, a minha Shekhinah sai da sua presença, e vocês ficarão à mercê dos seus inimigos. E Salomão, ele fez 10 candelabros justamente para despistar os inimigos. E segundo os nossos sábios, diz que a verdadeira menorá, ela está escondida em lugares subterrâneos que não conseguem encontrar. Por que não conseguem encontrar? Porque não é tempo de encontrar. Porque não é a hora de encontrar. Pode ver que lá em Jerusalém existem vários pesquisadores que estão lá, escavando daqui, escavando dali, acha isso, acha aquilo, mas não acham o que tem debaixo de onde era o Kadosh Kadoshim. Não conseguem achar as famosas passagens subterrâneas que haviam debaixo do Beit HaMikdash. Porque não é tempo de encontrar, não é tempo de achar as verdadeiras relíquias do Beit HaMikdash que estão preservados. Isso será possível quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, porque será reconstruído, ou melhor, será construído o terceiro tabernáculo, o terceiro Beit HaMikdash. E esse terceiro Beit HaMikdash, ele será maior do que os dois primeiros, não só nas suas dimensões geográficas, matemáticas e por aí afora vai, mas ele será ainda maior do que a glória dos dois primeiros tabernáculos. Aí, não somente a verdadeira menorá será encontrada, mas a arca também será encontrada e colocada no seu devido lugar, junto com a menorá, a mesa e todos os utensílios do Beit HaMikdash. Quer ver isso? Quer participar disto? Teshuvá, Tefilá, Sedaká, estudo de Torá e as 7 leis universais. Ombro a ombro com os judeus, participaremos desse dia glorioso, majestoso, maravilhoso. Você quer ver a verdadeira menorá? Você quer ver a arca? Se prepare para os dias de Mashiach. Vamos responder a pergunta: onde Deus mora atualmente? Na ausência do Mishkan e do templo sagrado de Jerusalém, dizem os nossos sábios, né? Onde reside o Deus infinito, o Ein Sof? Onde é sua morada na terra agora? Não tem mais o Mishkan, não tem o Beit HaMikdash. Ensina o Talmud
Desde o dia em que o templo foi destruído, o santo, o eterno, bendito seja, nada tem neste mundo, exceto os 4 cúbitos da Halachá, a lei judaica, segundo o Talmud Bavli, Berachot 8a. Ou seja, depois da destruição do Beit HaMikdash, sobrou a Halachá, a lei judaica. Por isso que os sábios dizem, aquilo que os rabinos decidem à luz da Torá, nos céus Deus assina embaixo. Isso significa que Deus reside onde quer que o homem, o ser humano, estude a sua Torá e cumpra os seus mandamentos. Onde Deus mora atualmente? Os sábios dizem, Deus reside onde quer que o homem, o ser humano, estude a sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e cumpra os seus mandamentos. Judeus 613, não judeus, as 7 leis universais. Onde Deus mora atualmente? Ele está morando contigo, a sua Shekhinah. A sua Shekhinah está morando contigo. A sua Shekhinah está em tua casa, aonde você vai trabalhar, aonde você vai estudar, aonde você vai visitar alguém, um enfermo, por exemplo. Onde Deus está morando atualmente? Onde você faz estudo de Torá, onde você cumpre mandamentos, ali Deus está morando contigo. A sua Shekhinah está com você. Onde Deus mora atualmente? Deus decretou muitos mandamentos que são caminhos para a sua essência impenetrável. Alguns desses mandamentos são físicos, outros são espirituais. Doar aos pobres, colocar tefilim, comer alimentos kasher, habitar numa sucá em Sukkot, comer matzah durante Pesach, são exemplos de mandamentos divinos, tanto para judeus, o que é específico para eles, são para eles, e aquilo que os não-judeus, o Benei Noah, podem fazer, estão ali, ombro a ombro com os judeus. Então, portanto, são exemplos de mandamentos divinos, executáveis, por meio de ações objetos físicos. Mas a Torá também contém mandamentos mais espirituais do que o físico. Se você está ouvindo aí o eco da minha voz, é porque a minha querida Edna está com o seu celular um pouquinho com o volume mais alto, então está dando esse ecoar aí no fundo, tá bom? Então, não estranha não. Nós não usamos efeito especial de eco, não. É a minha querida Edna que está atenta ao ouvir aí. Então, vamos lá. Mas a Torá também contém mandamentos mais espirituais do que físicos, tais como amar e temer a Deus e orar a Ele, estudar e ensinar a sua Torá, sentir angústia em Tisha B'Av. Tisha B'Av, que é o 9º dia do mês Av, foi quando aconteceu exatamente a destruição dos 2 templos, no dia 9 de Av. Então é Tisha B'Av. Então, quando nós sentimos a angústia da destruição dos 2 templos naqueles dias, também faz parte dos mandamentos de Hashem. Então, isso é importante para que nós possamos estar atentos nessa realidade dos fatos. Então, temos também a questão de as angústias de Tisha B'Av, mas nós temos, por outro lado, a alegria de Purim, que é o caso que vamos ter a semana que vem. Então a alegria de Purim faz parte da mitzvah, porque Mordecai mandou o decreto. E isso se tornou parte do Tanar. Por isso no livro de Esther nós encontramos o decreto de Mordecai para a festividade de Purim. Certo? Esses são mandamentos que cumprimos com nossa alma e não com recursos físicos.
com o nosso coração e nossa mente, com pensamentos, sentimentos e palavras. Então, é importante nós vivenciarmos isso com o coração, com a mente, com a alma, com o pensamento, com todas essas questões, com palavras. Nós estamos vivenciando realmente a realidade dos mandamentos de Deus, através da sua Shekhinah, estar habitando conosco. Qual o nosso propósito nesse mundo? Qual é o nosso propósito nesse mundo? Tem muita gente aí que vai fazer, por exemplo, sessões de terapias, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc. e tal, com o objetivo de buscar sentido para a sua vida. Lembra qual é a gota da sabedoria do Rebbe de hoje? Se você quer curar o corpo, você tem que curar a alma ao mesmo tempo. São dois tratamentos que precisam andar ombro a ombro. São dois tratamentos que precisam estar aí em pauta no dia a dia, ok? Então, qual o nosso propósito neste mundo? Na ausência do Mishkan e do Templo Sagrado de Jerusalém, como o judeu se torna uma morada para Deus na terra, como o Benei Noach se torna uma morada de Deus na terra e pode expandir o monoteísmo, servindo a Ele com o nosso corpo e nossas posses materiais e com nossa alma, mente e coração? Em outras palavras, o que é mais meritório perante o Altíssimo? Doar ao pobre ou estudar Torá? O que é mais nobre? Comer kasher ou orar profusa e sinceramente? Uma pergunta similar. Quem está mais próximo de Deus? O empresário filantropo ou um grande sábio? Em outras palavras, qual a parte mais sagrada em nós? Nossos atos físicos do cotidiano ou nossas aspirações transcendentes? Poder-se-ia dizer que, se Deus fosse um ser físico, os mandamentos físicos seriam a forma preferencial de servi-lo. Mas Deus é completamente isento. Preste atenção nisso agora, hein? Presta atenção nisso. Deus é completamente isento de qualquer fiscalidade. Melhor dizendo, Deus é completamente isento de qualquer fisicalidade. Muitos presumem erroneamente que Deus é um ser espiritual supremo. Vamos repetir. Deus é completamente isento de qualquer fisicalidade. Muitos presumem erroneamente que Deus é o ser especial supremo. Acreditam, portanto, que a pessoa religiosa é espiritual, ou seja, que é mais importante colocar as palavras do Shema Israel em nosso coração do que colocar tefilim, que fisicamente as contém. No entanto, Deus, preste atenção nisso, Deus está tão distante da espiritualidade como está da fisicalidade. Deus nem é espiritual e nem físico. Vamos repetir? Deus nem é espiritual e nem físico. E agora? E agora? Não é um ser espiritual supremo, porque ele está muito distante de toda e qualquer espiritualidade ou fisicalidade, portanto Deus nem é espiritual nem físico. Como que você pode entender isto? A resposta Deus deu a Moshe, quando ele perguntou: eu vou lá, mas eu vou dizer, quem me enviou? Na tradução simples,
para nós entendermos. Deus disse para Moshe, ó, simplesmente você vai dizer, o eu sou me enviou. O que quer dizer isto? Deus nem é espiritual e nem físico. O que é Deus? Ele apenas é. Quem é Deus? Ele apenas é o que ele é. O que Deus disse a Moshe no Monte Sinai e para o povo de Israel? Vocês não viram absolutamente nenhuma fisicalidade. Vocês também não viram nenhuma questão de ordem espiritualidade. Ele é apenas o que ele é. O que vocês viram foram nuvens, trovões, relâmpagos, fogo, tremor de terra, o impacto do som da sua voz. Ele apenas é o que ele é. Por isso, nós precisamos estar atentos sobre a questão de não cometer idolatria. Porque Deus falou de forma bem clara, vocês não viram absolutamente nada sobre mim, para que possa comparar com alguma coisa. Então você vai comparar Deus a quê? Ou a quem? Não há nada que possa ser comparado a Deus. Não há nada que possa ser associado a Deus. Por isso que ele não é um ser supremo espiritual. Numa linguagem mais simples, podemos dizer simplesmente assim: o que você pode comparar a Deus? Vamos usar a expressão aqui que os sábios dizem, que ele não é um ser supremo espiritual. Mas espera aí, até agora eu achava que ele era um ser supremo espiritual. Se você compara Deus a um ser supremo espiritual, você está comparando ele a algo. E se você compara ele a algo, você comete idolatria. Por quê? Porque Deus não tem nada que possa ser comparado a ele. Não tem nada que possa ser associado a ele. Ele é o que ele é. Dentro da Kabbalah diz Ein Sof. O que significa Ein Sof? O infinito. O que você vai comparar com o infinito? Ele é o que ele é. Então, quando nós podemos compreender melhor, subirmos um degrau a mais, nos elevarmos um pouco mais nesse conhecimento de Deus, ele é apenas o que ele é. Nada pode ser comparado a ele. Por isso que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Por isso que somente através da Shekhinah, dos 10 filtros da Sefirot, que a sua presença pode estar aqui nesse mundo inferior. Porque o infinito não cabe no finito. E é através da Sefirot, das 10 Sefirot, desses 10 filtros, dessas 10 emanações de Hashem, que é conhecido como a revelação de Deus, Shekhinah, que nós podemos, entre aspas, sentir Deus conosco. Ele está conosco. Onde Deus mora? Onde realmente Deus está atualmente morando? Aonde qualquer ser humano estiver estudando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e
praticando os mandamentos de Deus, ali ele está presente, a sua Shekhinah. Então, por isso, portanto, nem os mandamentos físicos, nem os espirituais da Torá gozam de qualquer forma de superioridade uns sobre os outros. Eles são iguais, têm o mesmo valor diante de Deus. Por isso que nós não podemos dizer, esse mandamento é menor do que aquele, este mandamento é maior do que aquele, porque para Deus tem o mesmo valor. E ele se faz presente. Mesmo quando nós, na nossa visão humana, nós falamos que obedecemos um pequeno mandamento. Na nossa ótica humana, nós podemos achar que tal mandamento possa ser pequeno. E muitas vezes você diz assim, puxa vida, eu só pude fazer isto. Eu não tive condições de fazer mais. Então você está dizendo, esse pequeno mandamento eu pude fazer. Algo maior eu não pude fazer porque eu não tenho condições. Então na nossa ótica humana, nós praticamos um pequeno mandamento. Mas na ótica divina, é algo maravilhoso. E ele se faz presente na tua vida e onde você estiver. E ele abençoa tudo aquilo que você colocar à sua mão. É isso que nós precisamos compreender no nosso dia a dia, que ele é o que ele é. Ele é isso. Nada pode ser comparado a ele. Você pode dizer, Deus é tudo. Esta nossa expressão máxima dentro da nossa ótica humana para falarmos que Deus é tudo, porque nós não temos uma palavra humana para dizer que Deus está além de tudo. Então, na nossa ótica humana, nós só compreendemos isso. Deus é tudo, tudo é Deus. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é o que ele é. Quando nós tomamos posse de toda esta realidade, então usando a nossa visão, que nós podemos compreender, Deus é tudo, tudo é Deus, então nós compreendemos que nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão divina. Então o bem que nós recebemos, ou o mal que nós recebemos, ele permitiu. Então o que eu devo fazer? Agradeço a Ti, ó Pai, por esse bem que eu tenho recebido. Agradeço a Ti, ó Pai, por esse infortúnio que eu estou passando. Mas eu sei que é para o meu bem, porque o Senhor quer o melhor para mim. E você vai no seu teste, na sua prova, na sua jornada, sendo provado, testado, sendo aprovado, sendo vitorioso dia a dia. Por quê? Ele é o que ele é. E ele tem o melhor para dar a cada um de nós. Entendeu? Então, dentro dessa questão, estas são as palavras do Deus vivo, segundo afirma o Talmud, sobre as disputas entre os sábios, sobre as interpretações da Torá. Ontem nós vimos a questão de Nachmanides e Maimônides. Então, estas são as palavras do Deus vivo. Os dois defendem, aparentemente, pontos antagônicos, diferentes, mas a base é a mesma e a conclusão, a sua finalidade é a mesma. Então, sobre as disputas entre os sábios, sobre a interpretação da Torá, estas Nachmanides e estas Maimônides são as palavras do Deus vivo. Ponto final. Os dois estão fundamentados na mesma Torá. Tem
uma pequena diferença da interpretação ou da visão, mas a conclusão, a finalidade também é a mesma, que é o quê? Fazer deste mundo a morada de Deus, fazer com que seja disseminado nos quadrantes da terra, norte, sul, leste e oeste, seja disseminada a unidade e a unicidade de Hashem, que verdadeiramente as pessoas possam conhecer, ele é o que ele é, e nada pode ser comparado a ele, ok? Então a visão dos nossos sábios, expressa por Narmânides, e a perspectiva legal da Halahá, apresentada por Maimônides, são ambas componentes integrais da morada de Deus, construída no deserto do Sinai, e a morada de Deus que todo judeu e todo Benei Noach, todo aquele que abraça a fé monoteísta, deve construir na sua vida, no seu dia a dia. E essa é a razão pela qual a Torá chama o Mishkan, o tabernáculo no deserto, de Ohel Moed. Ohel Moed, que significa tenda do encontro. A tenda do encontro. Era nela que Deus, ao projetar sua luz infinita sobre a terra, e o humano e o material, querendo chegar aos céus, se encontravam, ou seja, o humano e o divino se encontrando em Ohel Moed, a tenda do encontro. Hoje você pode fazer esse Ohel Moed na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você for, no centro de estudos, nas comunidades onde você faz parte, você pode fazer a tenda do encontro, o divino e o humano se encontrando. Isso nos ensina que cada vez que um judeu ou um Benei Noach cumpre a vontade de Deus, ele se torna receptivo à luz divina. E essa luz divina, ela é infinita, porque ele é o que ele é, Ein Sof. Então ele próprio se torna uma morada divina nos mundos inferiores, realizando assim todo o propósito da criação. O propósito da criação de Deus, fazer deste mundo inferior, deste mundo, deste planeta, a sua morada. Ao mesmo tempo, cada revelação divina que emana das alturas capacita o homem a revelar a divindade presente implicitamente dentro da finitude e materialidade da nossa existência. Somente através da Shekhinah, dos 10 filtros, a Sefirot, que o Ein Sof, o infinito, ele pode, sem sombra de dúvida, se manifestar dentro deste finito, que é este universo, que é este planeta, que são as nossas vidas. O Mishkan incluía 3 domínios: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, porque a missão de fazer para Deus uma morada nos mundos inferiores abarca todas as áreas da nossa vida. Os judeus servem a Deus em seus momentos mais exaltados, tais como Yom Kippur. Você, Benei Noach, pode participar do Yom Kippur, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que nos dá as instruções de vida, como Benei Noach, como nós podemos participar de Yom Kippur, ombro a ombro com os judeus participando de uma data magna, que é Yom Kippur. Também podemos servir, a Deus através dos nossos esforços para elevar e santificar o mundo, como por exemplo o Shabat, um dia basicamente dedicado à espiritualidade, um lugar sagrado, mas também devemos empenhar-nos em fazer uma morada divina em sua mais simples atividade do cotidiano, durante os 6 dias da semana. Ou seja, os 6 dias da semana, fazermos realmente a morada divina nos 6 dias da semana, representa o pátio. Entendeu? São os 6 dias da semana, é o pátio, é um lugar externo. Depois, o que nós podemos fazer para participarmos realmente sobre o lugar sagrado, que é o pátio interno, é o lugar interno, o altar interno, que é a segunda divisão do Mishkan, do tabernáculo no deserto. Nós podemos fazer o quê? Fazer do Shabat um dia prazeroso,
fazemos do Shabat um dia especial. Não, fazendo do Shabat um dia muito espiritual. Mesmo que, como nós, Benei Noa, honramos o Shabat, e muitos dos Benei Noa têm que trabalhar porque estão empregados aqui, ali, acolá, né? Trabalham em vários lugares, estão sob autoridades. Quem consegue trocar plantão, aquelas coisas todas, né, para poder se dedicar melhor ao Shabat, não resta dúvida, é uma bênção. Mas muitos, infelizmente, têm que trabalhar no Shabat, mas nada impede com que ele venha honrar o Shabat, no sentido de estar ali, né, de uma forma mais assim, conectado com Deus, conectado com o Shabat, né, tomando cuidado com as coisas que ouve, com as coisas que falam, fazendo realmente um dia prazeroso e espiritual. Você estará então no lugar santo, o altar interno, né, onde ali está a mesa, a menorá, né, é a parte interna. E aquela parte mais íntima do altar, que é o Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim, né? Qual é o momento mais exaltado para você estar ali no Santo dos Santos? Lembrando que somente o Kohen Gadol podia entrar no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, que era uma vez por ano em Yom Kippur. Positivo. Em Yom Kippur, não só os judeus, mas também os Benei Noa, os que abraçam a fé monoteísta, podem entrar em Yom Kippur no Santo dos Santos. Então nós vemos aí que a morada divina, ela é uma realidade quando nós estamos envolvidos com o estudo de Torá e a prática dos mandamentos. O povo então cumpriu o primeiro protótipo da morada de Deus, quando os judeus construíram o mexicano deserto, um protótipo da morada de Deus. Seguindo instruções muito detalhadas que o Altíssimo transmitiu a Moshe no Sinai. Quando a construção do mexicano foi completada, quando o último pilar, tapeçaria e divisória foram colocadas no seu devido lugar, Deus fez com que a sua infinita presença habitasse no tabernáculo, através da Shekhinah. Isso capacitou todas as futuras gerações, tanto de judeus como de Benei Noa, em particular, a replicar seus domínios nos recônditos de sua vida. Obviamente, de forma peculiar, particular para os judeus, e isso se estendeu para os não-judeus através dos milênios, e principalmente no nosso tempo presente. Por isso, onde Deus mora atualmente, onde ele estende a sua tenda, o Ohel Moed, a tenda do encontro, sempre em você está a resposta. Seja forte, seja livre, seja luz, seja esperança, seja vitorioso, comemore a vida, seja feliz e faça outros tantos também felizes, levando esta morada de Deus que está em ti a tantas outras pessoas que você pode levar. Até amanhã, na nossa 7ª e no Mafitir, fechando a nossa Parashá semanal. Uma ótima preparação de Shabat, um Shabat Shalom. Até amanhã. Shabat Shalom.